Eu escrevo sobre tecnologia lá no targethd.net há pelo menos 16 anos e contando. Ao longo desse tempo eu testei vários smartphones, tablets, computadores, notebooks, smart TVs, enfim, todo e qualquer dispositivo de tecnologia, mas esse tempo me deu a experiência e a consciência de que aquilo que os usuários mais gostam é mesmo de smartphone. Esse se tornou o principal produto informático de qualquer pessoa e do grande público, e por isso as pessoas me procuram mais para saber qual que é o melhor smartphone que eu posso indicar para esse momento ou para um momento futuro. Eu sempre falo que o melhor smartphone é aquele que melhor se encaixa para as suas necessidades, mas alguns usuários encontram dificuldades em detectar qual é o seu melhor perfil de uso e aí acabam me pedindo ajuda para facilitar o caminho das pedras. Então, esse vídeo tem como objetivo ajudar aquelas pessoas que têm dúvida sobre qual smartphone comprar, mas não sabem quais são os pontos para onde deve olhar na hora de escolher o produto. Normalmente são as recomendações ou os critérios que eu uso para dar recomendações de smartphones. Logo, nessa peça audiovisual que você vai ver a partir de agora, eu vou comentar sobre os 5 critérios ou 5 parâmetros que eu uso para poder recomendar um smartphone para qualquer pessoa, qualquer usuário, independente do perfil, da faixa de preço ou do poder econômico do indivíduo. E se você tiver um grande poder econômico, pelo amor de Deus, me manda um Pix. Ou pelo amor de qualquer coisa, já que eu não tenho esse problema de não reconhecer outras entidades religiosas. Não é o assunto desse vídeo, Eduardo. Foco! Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com quem você conhece que gosta sobre tecnologia e também com aquelas pessoas que estão em dúvida sobre como estabelecer os melhores critérios para escolher o próprio smartphone. A partir de agora, o caminho das pedras e no final do caminho tem, com alguma sorte, um arco-íris materializado em um smartphone que vai ser útil para você, atendendo todas as suas necessidades. O primeiro critério que eu uso é a potência do hardware, e isso é importante não apenas para você rodar jogos de alta performance ou tarefas mais complexas. Ter um hardware potente também significa você ter uma maior longevidade do dispositivo. A gente sabe que tem muita gente que investe no smartphone para ter esse dispositivo na mão por 3 ou 4 anos. Diferente daquilo que a Motorola acredita que deve ser, mas eu falo sobre isso em outro vídeo, em outra oportunidade. Então, ter um hardware potente garante a melhor performance, o melhor desempenho, mas também garante a longevidade do dispositivo. Sem falar na melhor experiência de uso que você vai ter em função desse hardware. É claro que nem todo mundo pode comprar o smartphone do ano que tem o processador mais potente, mas você pode eventualmente comprar um top de linha do ano passado, economizar uma grana e receber tudo isso que eu falei nos últimos 30 ou 40 segundos, que é o bom desempenho, melhor experiência de uso, e aí tudo vai depender dos seus critérios para escolher um dispositivo e do seu orçamento. Para quem tem grana mais curta, vale a pena comprar alguns modelos que eram top de linha ou intermediários do ano passado, porque eles ainda entregam uma boa experiência e uma boa performance. Agora, se o seu orçamento é infinito e ilimitado, você pode comprar o top de linha desse ano sem maiores problemas. E mesmo para aqueles usuários que não têm tanta grana assim, que dependem de um smartphone de linha média ou só podem comprar um smartphone de entrada, analisar qual é o processador que está nesse smartphone, qual é o padrão de memória, qual é o padrão de armazenamento, é importante para determinar se você vai se dar bem ou não na hora de comprar o dispositivo. Sempre coloco a potência do hardware como um critério, porque ele ainda é mandatório para entregar uma melhor relação custo-benefício e, principalmente, entregar aquilo que os usuários esperam em termos de experiência de uso com qualquer smartphone de qualquer faixa de preço. O segundo critério que eu adoto para poder indicar um smartphone para alguém é, por incrível que pareça, o suporte para Gcam. Pode parecer um critério muito subjetivo ou até uma perfumaria para alguns usuários, principalmente levando em consideração que alguns fabricantes já contam com aplicativos de câmera que são excepcionais, inclusive com suporte para inteligência artificial.
Porém, a Gcam consegue fazer milagres em dispositivos de entrada e linha média. Quem já testou esse aplicativo de câmera, que é um port do app de câmera do Google, sabe muito bem que ele consegue entregar resultados de fotos e vídeos surpreendentes em telefones que nem contam com sensores tão potentes ou que contam com um hardware mais limitado. E eu sei também, e os usuários também sabem, alguns não sabem, e é por isso que eu existo, para poder lembrar para eles ou avisar. Tal modelo é compatível com o modelo não é. Mas muitos usuários sabem que a Gcam só funciona com alguns tipos de processadores, e também a análise do hardware faz com que a indicação vá para um determinado usuário e para outro não. Dependendo daquilo que o usuário quer, se ele faz questão de utilizar a Gcam, eu tenho que apontar a minha recomendação para um determinado dispositivo, considerando também o tipo de processador compatível com esse aplicativo. Se você nunca usou a Gcam, eu recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você experimente não só a Gcam, como vários outros aplicativos que você não conhece. Experimente, teste, faça avaliações por conta própria, até mesmo para descobrir outras alternativas que vão além daquilo que você já tem no smartphone. Mas no caso específico da Gcam, quem usa dificilmente volta para o app padrão de câmera. Apesar de que eu mesmo reconheço que temos uma evolução neste aspecto, com vários fabricantes melhorando bastante o aplicativo nativo de câmera de fotografia, mas a Gcam ainda é um campeão muito popular em muitos usuários, principalmente os usuários da Xiaomi. Então esse entrou como um dos meus critérios para poder entregar ou indicar um dispositivo para um determinado usuário e para outro não. E a lista também tem outros itens que tem vários critérios que temos um leque de possibilidades, né, minha gente? Um leque de possibilidades que precisa ser explorado e que vale a pena ser explorado para que você faça a melhor escolha de qual smartphone comprar. Terceiro critério que eu utilizo para indicar um smartphone ou não é o histórico de erros de uma ROM. A gente sabe que os fabricantes customizam ou personalizam o Android Stock para poder entregar aquilo que elas entendem como a melhor experiência de uso. Mas nem sempre a experiência de uso que um fabricante considera como ideal, recomendada ou perfeita está devidamente afinada com as suas necessidades. Tem alguns ports do Android ou customizações do Android que funcionam melhor com algumas características, como por exemplo os jogos. A gente sabe muito bem que a Xiaomi, a Samsung e alguns outros fabricantes contam com modos personalizados do Android para poder rodar melhor os jogos, reduzindo, por exemplo, as notificações para que o usuário não tenha a experiência de uso atrapalhada com uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail que está chegando. Então, esses modelos que contam com essas características específicas para tarefas específicas, com um Android que é ajustado para essas tarefas, eles são recomendados por mim. Por quê? Se um usuário quer dar foco no entretenimento, se ele quer dar foco nos jogos, ou se ele não se importa com nada disso e quer ter uma melhor experiência de uso para o dia a dia, a gente recomenda um telefone com uma determinada ROM e também analisando quais são as chances dessa ROM apresentar problemas com essa tarefa mais específica que o usuário vai ter. De novo, eu estou colocando pontos onde, em muitos casos, passam pelo perfil do próprio usuário. Eu entendo que o autoconhecimento também é muito importante para você determinar se um smartphone serve para você ou não. Eu só vou dar as dicas dos modelos mais recomendados de acordo com o seu perfil. Vamos em frente. Próximo item. Quarto item é o foco na velocidade das memórias. Isso é algo que eu vejo que os analistas em tecnologia, principalmente os produtores de conteúdo brasileiros, não dão muita atenção. Mas se você não sabe, vai ficar sabendo agora, tanto a memória RAM quanto a memória de armazenamento contam com padrões que determinam o seu desempenho. Um LPDDR5X, por exemplo, é um dos padrões mais avançados de RAM, e com isso você tem não só uma maior capacidade de ter aplicativos abertos ao mesmo tempo, como também uma maior fluidez do sistema operacional e dos próprios aplicativos. O padrão de armazenamento UFS 4.0, que é um dos mais avançados do mercado, também permite que você armazene e execute apps no smartphone com uma maior velocidade, ou também que salve os seus arquivos pessoais com uma maior velocidade. Isso implica numa melhor experiência de uso para coisas que os usuários fazem todos os dias, como por exemplo registrar fotos e vídeos. Quanto mais rápido um dispositivo salvar aquela imagem ou vídeo no smartphone, mais rápido você tem a resposta para o próximo comando, ou também facilita a vida do processador
para pós-processar aquela imagem. Perceba que tem diferentes níveis e camadas de utilidades e objetivos em um hardware mais potente, e eu já falei sobre isso nesse vídeo, mas agora estou especificando sobre as memórias, que acabam impactando na experiência de uso e também na satisfação do usuário com um determinado produto. Aqueles usuários menos exigentes que vão utilizar para as tarefas mais básicas, como e-mails, mensagens instantâneas, navegação na internet e redes sociais, não precisam ter um smartphone tão potente nas memórias, mas para quem vai ter uma demanda de alta performance, inclusive para uso profissional, como eu falei do caso de fotos e vídeos, vai precisar de um smartphone que conta com RAM e armazenamento com um padrão mais rápido e com um desempenho melhor do que a maioria dos smartphones disponíveis no mercado. Por isso, esse critério entra dentro dos meus itens de avaliação para poder recomendar um smartphone para diferentes perfis de usuários. Por último e não menos importante, porque eu acho que esse critério é talvez o mais importante para boa parte dos usuários, eu não me atrevo a dizer para a maioria, mas eu acredito que todo mundo que tem um smartphone hoje faz isso em algum momento, mas o quinto item é o sensor de câmera. E aqui eu não estou falando da quantidade de megapixels, eu estou falando das características desse sensor, a abertura, tipo de sensor, como que ele vai processar as imagens após o registro da foto ou do vídeo. Todos esses critérios precisam ser levados em consideração para aqueles usuários que principalmente exigem do smartphone o melhor resultado fotográfico, porque alguns sensores são competentes para maior captação de luz, por exemplo, mas o pós-processamento, que também depende de processador e do software de câmera, são um pouco deficitários, e esses critérios precisam ser analisados de forma combinada. Esse ponto da câmera pode atrapalhar um pouco a análise e a indicação de um smartphone, dá um pouco mais de trabalho, mas eu gosto de ter esse cuidado, porque assim o usuário vai encontrar o melhor dispositivo para atender às suas necessidades. E aqui eu estou falando de necessidades e não de perfil. É um pouco diferente, porque ter uma necessidade pontual no smartphone, principalmente no aspecto da câmera, onde alguns utilizam o dispositivo para fotos semi-profissionais ou profissionais, é algo que precisa ser analisado com critério e cuidado. Eu, particularmente, tenho muita satisfação em ter a oportunidade de analisar os dispositivos de tecnologia e olhar sempre para esses critérios para atender melhor a visão do usuário ou do consumidor. Então, se você quer fazer isso por conta própria, é seu direito, vale a pena. Eu dei aqui os caminhos das pedras, mas nesse caso específico da câmera, olhe todas as especificações técnicas possíveis sobre os sensores, porque dentro do material apresentado pelos fabricantes, existem algumas informações que escondem ou revelam segredos e características que vão atender melhor ou não às suas necessidades. Sempre tem o ou não no meio do caminho. E é isso, esses são os 5 critérios que eu utilizo para poder recomendar um smartphone para a maioria dos usuários ou para todos os usuários, porque dessa forma eu consigo cobrir todas as faixas de preço, todos os perfis, todas as características técnicas, e aí, com certeza, eu aumento as chances de indicar o melhor produto para você ou para... Eu ia fazer piadinha cretina, mas não, eu estou numa fase family friendly.